Envie agora suas dúvidas para o e-mail tatiana.r.m@uol.com.br tatiana.r.m@uol.com.br e a doutora Tatiana irá esclarecer pessoalmente e detalhadamente todas as suas dúvidas. Ligue em São Paulo para 34 39 85 85. Repetindo, 34 39 85 85. Olá, queridos ouvintes da rádio. Estamos com mais um programa Leis do Sucesso. Bom, como não podia ser diferente, hoje eu vou dar uma dica para vocês que quarta-feira agora, provavelmente, a gente já tem aí novas regras, nova lei, vida nova, reforma da Previdência aprovada. E vai passar a valer imediatamente. Então, quem não esperava, pode correr, pode ver, pode tentar. Claro que você não vai ter muito tempo, né? Até quarta-feira de fazer nenhum tipo de milagre, mas você pode aí levantar a papelada, de repente você consegue se aposentar pela lei antiga, mas não saia fazendo loucura. Tudo que você fizer, você tem que fazer orientado. Não adianta você achar que pagando atrasado você vai conseguir. Não, calma. Procure um especialista, veja, saiba como é que está a contagem, quanto tempo falta, como é que você vai fazer, porque não adianta sair por aí fazendo loucura, tá? A reforma é uma realidade. Isso, Tatiana, mas eu não sabia. Bom, é uma pena então porque você não escuta o programa, porque a gente está aqui 3 vezes por semana na Rádio Mundial falando há pelo menos 3 anos dessa reforma. Então não é novidade. Para quem escuta a Rádio Mundial, não é novidade. Então, você tem que saber, você tem que se planejar, você tem que ver como é que está a sua situação, o que você vai fazer, como é que vai ficar a sua situação frente a essa reforma, se você tem regra de transição, se você não tem. Agora, uma coisa eu já peço, não mande e-mail com a seguinte frase: eu tenho 30 anos de contribuição e 55 de idade. Primeiro, eu já não sei nem se é homem ou se é mulher. Às vezes não manda nem se é homem ou se é mulher. Segundo, tempo de contribuição às vezes não é 30, às vezes é 29 anos, 10 meses e 5 dias. E a idade nem sempre é aquela, porque às vezes a pessoa vai completar ou ainda não completou, enfim. Eu não quero, meu trabalho é um trabalho sério, é trabalho com documento. Não adianta você, como é que fica a minha situação? Eu nem respondo, tá? Então, você manda, se você quiser, a gente faz um levantamento, a gente faz um trabalho sério. Essa história de o que você acha, eu não acho, tá? Embora eu esteja numa rádio esotérica, eu não sei ler bola de cristal, eu não jogo tarô, eu não entendo de búzios, o meu negócio é real. Eu entendo de documento, eu entendo de quinísia, eu entendo de carteira de trabalho e eu entendo de previdência. Agora, o que eu acho, eu não acho, tá? O meu trabalho é muito real. Então, e a gente tem também, agora a gente vai falar um pouquinho da questão a gente tem o que? A estabilidade. Quando a pessoa está para se aposentar, ela tem uma estabilidade. Só que a reforma da Previdência vai mexer nessa estabilidade. Então, o trabalhador que está próximo de se aposentar pelo INSS, ele precisa ficar atento às alterações de direitos provocadas de forma direta ou indireta pela reforma da Previdência, porque prevendo o impacto da extinção da aposentadoria por tempo de contribuição, na expectativa de direitos de trabalhadores que estão até 2 anos de preencher os requisitos do benefício, a reforma manteve a possibilidade de aposentadoria sem idade mínima para esses segurados. Então, aquela pessoa que faltam 2 anos para se aposentar, ela vai pagar um pedágio de 50%, mas ela ainda pode sim se aposentar. Então, para usufruir dessa vantagem, o trabalhador precisa aumentar o seu tempo de contribuição em 50% do período restante, para que ele alcance um período de recolhimento de 30 anos mulher ou 35 anos homem. Então, essa exigência, chamada de pedágio, vai atrasar a aposentadoria desses trabalhadores em até 1 ano.
Então, um dos efeitos colaterais dessa mudança pode recair sobre trabalhadores que estão dentro do período da estabilidade pré-aposentadoria. Então, a garantia de permanência no emprego até que o trabalhador cumpra os requisitos para solicitar o benefício é estabelecida em convenções coletivas. A gente não tem uma lei. Não existe uma lei que trate da estabilidade pré-aposentadoria. É tudo convenção coletiva de diversas categorias. Normalmente, tem vigência entre 1 e 2 anos. Então, ao ter de cumprir o pedágio, porém a espera pela aposentadoria poderá extrapolar o período da estabilidade. Então, isso pode gerar uma situação inusitada. A pessoa está com a estabilidade pré-aposentadoria e do dia para a noite pode vir a perdê-la, ou seja, pode perder o emprego. Então, demissões no período de pré-aposentadoria tradicionalmente são solucionadas na Justiça do Trabalho, onde o empregador acaba sendo obrigado a reintegrar o profissional demitido. Quando você cria o pedágio, a reforma da Previdência pode aumentar esse tipo de conflito. Então, a melhor alternativa para dar segurança jurídica vai ser a adequação das convenções coletivas. Mas isso pode levar tempo, porque muitos dos acordos já foram aprovados e terão vigência além de 2020. Então, enquanto novas convenções coletivas não forem aprovadas, as disposições sobre a estabilidade pré-aposentadoria podem ter de ser renegociadas caso a caso. Então, algumas convenções coletivas prevêem negociações individuais entre sindicatos e empresas, para solucionar conflitos que surgem da interpretação de normas. Então, aditivos aos acordos que já existem serão a saída mais fácil para adequar as cláusulas de estabilidade na pré-aposentadoria às novas regras previdenciárias. Então, a gente não pode contar com alterações de todas as normas coletivas do Brasil que tratam dessa questão. Ou seja, em sentido contrário, aceitaremos que a estabilidade pré-aposentadoria continuará vigente, até porque está prevista e já em curso pelas normas coletivas de trabalho, mas com fixação de um novo prazo. Então, você que já está tranquilo, eu não posso ser... Fique esperto, porque o prazo pode mudar. Então, como é que funciona? Essa estabilidade na pré-aposentadoria existe em categorias que têm regra na convenção coletiva. Então, o período de garantia depende do que foi acordado entre sindicatos de empregados e patrões. Então, na maioria dos casos, varia de 1 a 2 anos antes do trabalhador obter o direito à aposentadoria. E o tempo de casa do profissional também conta para a estabilidade, mas vai variar conforme a categoria. Então, e a garantia termina quando o funcionário adquire o direito de se aposentar. Então, a estabilidade acaba mesmo quando o trabalhador não pede o benefício. E a demissão por justa causa ou pedido de demissão anulam a estabilidade. Então, se a pessoa é demitida por justa causa ou ela pede demissão, não há que se falar em estabilidade pré-aposentadoria. Bom, e o impacto da reforma nessa estabilidade? Então, a reforma pode interferir no direito à estabilidade na pré-aposentadoria. Então, o risco de prejuízo existirá para trabalhadores que entrarem na transição com pedágio, porque o aumento da espera pelo benefício em até 1 ano fará trabalhadores extrapolarem o período da estabilidade. Então, o que é mais razoável acontecer? A expectativa é que sindicatos patronais e de trabalhadores façam ajustes nas convenções coletivas. Então, novos acordos podem esticar o prazo da estabilidade, fazendo adequação às novas regras da reforma. E a gente tem que falar também no direito adquirido, porque o trabalhador que completar as exigências para se aposentar pela regra atual antes da reforma pode requerer o benefício sem necessidade de transição. Então, é lógico que vale muito mais a pena você se aposentar hoje do que pela reforma, porque a reforma, o cálculo é diferente, é tudo diferente. E aí a gente tem que essas novas regras da reforma, elas podem parar na justiça,
Por quê? Porque o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, ele admitiu a possibilidade de questionar trechos da reforma no Supremo Tribunal Federal. Segundo ele, algumas exigências podem ser injustas para certas carreiras, especialmente as insalubres e perigosas. Então, se a Procuradoria-Geral da República entender que há algum vício que macule a reforma, em tese, poderá haver um questionamento no Supremo. Isso ainda vai ser analisado. Há possibilidade que muitos pontos da reforma parem na Justiça por inconstitucionalidades, entre eles o que se referem à concessão da aposentadoria especial. Toda a PEC é pautada na diferença de gênero, homem e mulher, mas na aposentadoria especial não, ferindo o quê? O princípio da igualdade. Então, a reforma, ela cria uma idade mínima para aposentadoria especial, além do tempo de contribuição que já é exigido hoje, o que praticamente vai inviabilizar a concessão desse tipo de benefício. Então, para atividade de exposição média, o trabalhador deve ter 58 anos de idade e 20 anos de contribuição. Então, segundo o Anuário da Previdência, 23.562 aposentadorias especiais foram concedidas em 2017. Dessas, 21.085 foram pagas a segurados com até 54 anos, sendo que na faixa etária de 45 a 49, 10 mil pessoas, 260, tiveram direito. Então, a reforma ela não vai permitir que o trabalhador se distancie do agente nocivo. Não há tempo de não ter a saúde prejudicada. Então, não adianta, porque se você ficar lá exposto ao agente nocivo até você morrer, o que adianta você ter aposentadoria com 50 e tantos anos de idade? Então, ele não consegue ficar na atividade com muita idade e acabaram com a possibilidade de converter o tempo especial em comum. Outra questão é a retirada da periculosidade para profissões como a de eletricitário. Então, isso só dificulta. Então, o Procurador-Geral da República admitiu que pode questionar trechos da reforma da Previdência no STF. E ele disse que foram identificados alguns problemas de transição de algumas carreiras e que gatilhos podem ser injustos para certas carreiras, especialmente para aquelas insalubres e perigosas. Então, a regra de transição, por exemplo, trabalhadores poderão se aposentar antes da idade mínima quando a soma da idade com tempo de contribuição, isso na parte especial, for de 66 pontos, para atividades que exijam 15 anos de efetiva exposição, 76 pontos para atividades que exijam 20 anos de exposição e 86 pontos para atividades que exijam 25 anos de exposição. Então, o cálculo vai deixar de ser integral, que é 100% da média salarial, e vai passar a ser calculada como os demais benefícios, 60% da média, mais 2% para cada ano, além dos 20 anos de tempo de contribuição. E a conversão do tempo especial, a reforma vai acabar com essa conversão do tempo especial em comum para período trabalhado após a PEC. Então, pelas regras atuais, o trabalhador que trabalha numa área insalubre, ele pode usar o tempo especial em comum com um bônus na contagem. Então, aquela mulher que trabalha em um hospital, 10 anos no hospital, convertendo equivalem a 12 anos de comum. E o homem que trabalha num hospital, 10 anos no hospital equivale a 14 como um tempo comum. Bom, e as regras de transição, sempre que há uma mudança nos requisitos para um benefício, é a criação de um período transitório. Na reforma da Previdência, essas regras de adaptação evitam que os trabalhadores caiam automaticamente na nova idade mínima. E aí a gente tem as carreiras, que a reforma cria regras especiais para algumas carreiras, como professores de escolas particulares, professores da União, policiais federais rodoviários e os legislativos. No caso dos professores da rede particular, a idade mínima é de 57 anos para as mulheres, 60 anos para os homens. Tempo de contribuição, 25 anos para os homens e para as mulheres. Regras de transição. Haverá a que exige 52 anos para as mulheres e 55 anos para os homens, com o dobro do tempo que falta para se aposentar.
Outra regra de transição vai estabelecer a idade mínima de 51 anos para as mulheres e 56 anos para os homens, que aumenta 6 meses a cada ano até 2031. E uma terceira que será por pontuação, começa em 81 pontos para as mulheres e 91 para os homens e aumenta 1 ponto até 2020 até chegar a 100 pontos. Policiais federais, rodoviários federais e legislativo, a idade mínima é 55 anos para os homens e para as mulheres. Tempo de contribuição, 30 anos para os homens e para as mulheres. 25 anos no exercício de carreira para homens e para as mulheres. Idade mínima, 52 para as mulheres, 53 para os homens e o pedágio de 100% do tempo de contribuição que falta. Então, o que acontece? A gente não tem essa mesma questão na parte especial. Então, a parte especial vai ser tanto a mesma coisa para o homem e para a mulher. Bom, então a gente vai ter aí um impacto, a gente vai ter mudanças. Então, os trabalhadores vão passar a calcular o valor das aposentadorias de um novo jeito a partir dessa reforma. Então, a promulgação da emenda constitucional 6, os benefícios pagos pelo INSS passarão a corresponder 60% da média salarial para os trabalhadores que se aposentarem com tempo mínimo de 15 anos de contribuição. A renda mensal, agora eu já estou falando da parte normal, o que vai valer para todo mundo. A renda mensal terá um acréscimo de 2 pontos percentuais para cada ano de contribuição a mais a partir do 16º ano para a mulher e do 21º para os homens. O novo sistema é mais simples do que utilizado hoje. O fator previdenciário, a fórmula 8696 e a diferença entre os cálculos de aposentadorias por tempo de contribuição e por idade deixarão de existir. Considerando que a reforma obrigará o trabalhador a se aposentar com idades mais elevadas, a nova conta para chegar ao valor do benefício será desvantajosa para a maior parte dos aposentados, que conseguiriam mais rapidamente a aposentadoria integral com a regra 8696. Então, o benefício sem desconto só se tornará possível após a reforma para quem contribuir 35 anos se mulher e 40 anos homem, tá? Então, hoje, a gente tem uma fórmula para o benefício por idade e outra para aposentadoria por tempo de contribuição, e as duas contam desde julho de 94. Então, aposentadoria por tempo de contribuição, a média salarial multiplicada pelo fator previdenciário e corresponde ao perfil do segurado. E o fator varia conforme a idade e o tempo de contribuição no momento da aposentadoria. Agora, a expectativa de sobrevida por idade estimada pelo IBGE também compõe o fator previdenciário. Quanto mais cedo o trabalhador se aposenta, maior é o desconto do fator na renda. Agora, tudo isso vai acabar com a reforma. A regra 8696, que permite a aposentadoria sem o desconto do fator previdenciário, quando o trabalhador tem direito à soma da idade com as contribuições, se der 86 pontos para as mulheres, 96 pontos para os homens, não tem o fator. Também vai acabar. E a aposentadoria por idade, que hoje ela corresponde a 70% da média salarial, mais 1% por cada ano de contribuição. Com 30 anos é possível ganhar 100%, que é o 70% mais 30%. Como é que vai ficar? Média salarial calculada sobre todas as contribuições feitas a partir de julho de 94. O INSS deixa de descartar as 20% menores contribuições dos trabalhadores. A mudança vai reduzir a média salarial e a aposentadoria. Quem tiver mais tempo de contribuição do que o exigido poderá excluir contribuições que resultem em redução do benefício. Então, exemplo, um trabalhador fez 80% das contribuições sobre o teto previdenciário e 20% sobre o salário mínimo. Com a reforma, ele teria sua aposentadoria reduzida de 5.478 para 4.495. Então, ou seja, é uma redução muito grande. E hoje não, hoje ele contaria como 5.478, porque excluiria as 20% menores. A mulher, a renda será de 60% da média salarial para quem se aposenta com 15 anos de contribuição.
Então, o benefício terá um acréscimo de 2% da média salarial para cada ano a mais de recolhimentos. Então, com 35 anos de contribuição para a Previdência, a segurada terá direito ao benefício integral. E o homem que se aposentar com tempo de contribuição de 15 a 20 anos receberá 60% da média salarial. A partir do 21º ano, a aposentadoria aumentará 2% para cada ano a mais de recolhimento. Então, com 40 anos de contribuição, o trabalhador se aposenta com 100% da média salarial. A nova regra, ao considerar todos os salários de contribuição desde julho de 94, vai reduzir e muito o valor dos benefícios. Por quê? Porque essa reforma, ela muda o cálculo da média salarial, que passa a considerar todos os salários de contribuição desde julho de 94. Hoje, o INSS ele só utiliza os 80% maiores recolhimentos. Quando você não descarta recolhimentos baixos, o novo cálculo cria um redutor a mais no valor das aposentadorias de trabalhadores que tiveram variações salariais ao longo da vida. Então, com a nova fórmula, o governo vai passar a considerar salários menores como os do início da carreira, que costumam ser mais baixos. Então, na regra atual, o trabalhador tem chance de descartar esses valores do cálculo da média salarial. E o mesmo vale para quem pagou por um período as contribuições pelo salário mínimo. Então, um trabalhador que fez 80% das contribuições pelo teto, que hoje é de R$ 5.839,45 nesse ano, e 20% pelo salário mínimo, receberá quase R$ 1.000 a menos. Por quê? Porque feitos os cálculos, quando você descarta os valores menores. Se você não vai descartar, entra tudo. Entrando tudo, você vai ter uma redução drástica. Então, o que você vai fazer? Já está aí, não tem muito para onde correr, a reforma já pegou todo mundo. Agora, a única coisa que você pode fazer é se planejar, é fazer cálculo, é ver como é que está a sua situação, é pensar, é estudar o que você pode fazer para ser o mínimo possível atingido por essa reforma, que ela vem para pegar todo mundo. E assim, essa é uma primeira parte. A gente tem uma PEC paralela, porque o negócio estava tão ruim que o certo seria arrumar, voltar para a Câmara, voltar para o Senado de novo. Só que, diante de tanta pressão, vai ter uma PEC paralela. Então, a reforma, esse é só um primeiro estágio. Depois vem a PEC paralela e daqui uns 5 anos a gente vai ter uma outra reforma. Então, tudo que você puder fazer para escapar, todo o planejamento que você puder, procure um especialista para te ajudar. Gente, essas são as minhas dicas de hoje. Eu vou me despedindo de vocês, que o programa está chegando no final. Fiquem com Deus e até o próximo Leis do Sucesso. Envie agora suas dúvidas para o e-mail tatiana.r.m@uol.com.br tatiana.r.m@uol.com.br. E a doutora Tatiana irá esclarecer pessoalmente e detalhadamente todas as suas dúvidas. Ligue em São Paulo para 34 39 85 85. Repetindo, 34 39 85 85.